Saudações, buscadores! Aqui é o Thiago Sanz. Esse aqui é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. Vamos falar hoje sobre o episódio 136, Projeção Astral, ressignificando a saída do corpo. Se você não viu, o link tá aqui no card, na descrição. Confere lá, depois volta aqui pra gente ficar na mesma página. Pois bem, esse aqui é a terceira conversa, terceira comunicação com a Lana. A Lana é um eu superior do Alexandre, tá certo? Já apareceu em outros episódios antes, né? Inclusive, nós já falamos sobre a dimensão Sakura aqui no Estudando também. Né? Basicamente é uma dimensão que o Alexandre visitou desde sempre, assim. E, e é um ambiente de conexão entre os fractais do Alexandre, né? Que ali se promove, vamos chamar de o autoconhecimento deles, né? E é um processo, como a gente viu aqui, um desdobramento, né? Do próprio Alana, né? Tá certo? Então, é uma dimensão, né? É muito interessante nesse episódio a ideia do negócio chamado ordenamento. Nós vamos falar sobre isso, tá? Mas vamos seguir aqui a sequência, tá? Das aspas, né? Ah, durante a comunicação ali, foi falado sobre a emissão de frequência e a manifestação de intenção, né? E ali Alana explica: o corpo físico humano também é um emissor de frequência, mas tem um órgão que serve especificamente para a criação e manifestação. Aqui ele está explicando a facilidade que ele possui, né, de manifestação, né? E nós aqui temos uma dificuldade que é desejada, tá certo? Porque quando você cria essa dificuldade, você está trabalhando um espectro da manifestação, tá certo? Você está criando uma dificuldade que vai facilitar, né, uma série de fatores que se beneficiam dessa dificuldade, tá certo? Então, aqui a principal diferença da facilidade da Lana em criar realidades e dimensões, nós vamos ver isso, né? Então, a Lana entra numa questão interessante sobre o desequilíbrio, né? Ele fala assim: o desequilíbrio é individual, né? Em relação ao todo, é como se todo ser humano tivesse desequilibrado, mas se observar a humanidade como um todo, haverá equilíbrio, né? Essa aqui é uma ideia que nós frequentemente recebemos dos espaciais, e aí eu vou falar numa questão mais ampla, vai ficar mais fácil de entender. Pensem o seguinte: a criação, o todo da criação, ou seja, você pegar toda a criação, tudo que existe, e botar isso numa balança, isso vai estar em um equilíbrio, tá certo? Aparente. Mas se você pegar um, um planetinha e botar na balança, ele vai estar e tende a estar em desequilíbrio. O equilíbrio só é possível de ser visto quando você pega a totalidade daquela amostra ali, você pega a totalidade do universo e mede, tá certo? Então você vai ter um equilíbrio. Este conceito aqui que a Lana passa pra gente é a mesma ideia. Quer dizer, a humanidade como um todo, ela vai estar em equilíbrio, mas o humano precisa estar em desequilíbrio, tá certo? Esse conceito é um conceito que ajuda a gente a entender. E aí vocês vão perguntar, né? Como perguntaram para mim, mas quem disse que a humanidade está em equilíbrio, né? A questão é que o equilíbrio, a ideia que a gente tem de equilíbrio é uma ideia dual, né?
A gente tem uma ideia de equilíbrio enquanto, vamos dizer assim, aquilo que pode e que não pode acontecer. A gente tem uma idealização e a gente tem, consequentemente, além da idealização, uma expectativa. Então, o equilíbrio da humanidade, logo, não é aquilo que a gente colocou ou estabeleceu para ela, né? Por uma questão lógica de Enem aqui, nós não teremos isso. E isso é importante de ser visto porque condiz com a noção de dualidade que nós temos, que é falha, né? Que é necessariamente falha, porque a gente também aprende muito com esse distanciamento dessa conexão, desse entendimento, tá? E aí ele completa: tudo que existe são várias escalas de desequilíbrio e equilíbrio. O que pode parecer equilibrado para vocês estará em desequilíbrio em relação a outro ponto de vista. Aí que eu vou dar um outro exemplo que eu frequentemente falo. Quando você vive aqui na Terra, frequentemente você vai dizer que está tudo torto, caos, desequilíbrio. Quando você é um ser que está atuando no projeto Terra, mas não vivenciando na encarnação como a gente, este ser vai dizer que as coisas acontecem como planejado, mas tem uns trem que foge do controle e que não se compreende e tal, né? E quando você vê alguém acima desse carinha que idealizou esse processo, ele vai olhar para isso tudo e vai dizer: tudo funcionou exatamente como planejado, né? Por quê? Porque ele entende que a parcela daquilo que o cara que gerencia a gente não conseguiu prever era onde estava ali a parcela de aprendizado que ele tinha que vivenciar. Entende? Então, o caos que existe, né? Existe o caos, que o caos é um ponto de vista. O caos, ele está promovendo um aprendizado, né? Então, o desequilíbrio, ele é importante. Entendeu? Então, é importante que o humano esteja em desequilíbrio. Senão, ele estaria num estado apático de não desenvolvimento. Tá certo? Então, esta é a ideia que permeia o que a Lana está dizendo aqui sobre equilíbrio, tá certo? Aí a Lana vai para um outro lance, ele fala da matéria. Ele fala: a matéria é um espectro, é como uma régua, uma escala. O mundo espiritual não é mental, ele também é composto por matéria. Isso aqui, muitos espaciais também comentam. Existe uma parcela espírita que também fala disso, que também entende isso. E, enfim, isso aqui é muito importante, porque a gente começa a prestar atenção em... Ele está querendo, com isso aqui, explicar como que funciona o ordenamento. Lembra do ordenamento que eu comentei? Aqui ele está dando uma pincelada de que se é matéria, você vai ordenar. Você pode construir, né? E aí ele fala: quando vocês desprendem sua percepção da realidade e focam no aspecto astral da sociedade de vocês, vocês estão ordenando matéria. Aqui ele está de novo falando, então ele está iniciando o seu processo sobre ordenamento, né? Quando vocês desprendem sua percepção de realidade e focam no aspecto astral, vocês estão ordenando matéria, tá certo? Isso aqui é bem complexo, mas vamos dizer assim, é uma questão coletiva. Você deixa de sentir a sua percepção de realidade e presta atenção no que a sociedade precisa, no aspecto astral dela. Então aí você está ordenando, você está facilitando, você está em busca de solucionar algumas coisas, né, de entender algumas coisas, tá? E aí nós entramos no ponto talvez central dessa comunicação, sobre estarmos projetados o tempo todo.
Tá? Essa é uma percepção que nós tivemos e aqui eu vou abrir alguns parênteses conforme a gente for entrando nos assuntos para explicar mais, porque é o seguinte, nós tivemos as experiências e elas não foram exatamente descritas exaustivamente na sessão, porque não é o lugar para se fazer isso. Então, aí eu vou explicar aqui para vocês, tá? E aí a Lana diz: quando vocês estão acordados, vocês estão no astral, de maneira desordenada. É por isso que vocês não conseguem estar lá. O que significa isso? Significa que a vida, eu vou chamar de vida, mas assim, a consciência, ela funciona em foco, tá certo? O que é a bilocação? Né? Que é o ato de você estar em perceber-se em dois lugares ao mesmo tempo. A bilocação é você ordenar consciencialmente tanto aqui quanto o astral. Então você sente e percebe os dois lugares. Entende? A Gisele tem muita facilidade com isso. A Gisele frequentemente, por exemplo, para usar exemplos aqui, o Alexandre também, mas o Alexandre ele tem mais dificuldade em ordenar. Mas comparado ao que eu vou falar sobre a Gisele é o seguinte, ela dirigindo tem acesso e ela vê e conversa sem perder a capacidade de reação, de noção, de entendimento, né, no veículo. E quando ela está fazendo a comida, por exemplo, ela já reportou para a gente o que acontece nesse processo, né? É mais fácil você entrar em processo de bilocação, agora abrindo um parênteses, quando você está tendo uma espécie de hiperfoco em alguma coisa. Quando você está ali fazendo algo que se parece que você está entrando num negócio automático, é quando você tem facilidade de ter uma experiência que a maioria das pessoas chamaria de espontânea. Entendeu? Tive uma rememoração espontânea. O que é uma rememoração espontânea? De uma vida passada ou de alguma coisa desse gênero. Nada mais até mesmo quando você tem algum acesso a alguma realidade, você vê algum evento como se aquilo estivesse acontecendo e não está, né? O que acontece nessas situações? Você está ordenando uma outra parte, entendeu? E está entendendo, está visualizando, está vivenciando algo além de forma bilocada, tá certo? Então, o que a Lana diz aqui é que quando a gente está acordado, normalmente a gente não está ordenando lá o astral. Não quer dizer que aquilo não exista, que aquilo não esteja ali, mas a gente não está presente, não ordenamos, não estamos concatenando consciência, então nós não percebemos. Não quer dizer que não tenha consciência, entenderam? Mas nós não estamos lá, nós não estamos o quê? Sincronizados. Essa talvez seja a melhor palavra para descrever esse processo. E isso é difícil de explicar, né? Porque, pelo que a gente entende, nem todo mundo é assim, tá? Mas, de certa maneira, todos sofrem uma espécie de repercussão disso. Isso aqui me lembra o episódio do Sapão do Umbral, né, da Márcia, em que ele diz claramente lá para ela: vocês podem estar no Umbral agora. E na época a gente falou: putz, mas, né? Como assim? Né? E aí ele explica, né? Quando você vivencia uma situação aqui em vida que você sente que é complexo, que você está entrando numa draga danada, você no umbral você já está lá, né? Você não vai para lá só quando você morre, né? Só quando você desencarna. É um pouco sobre isso aqui também, tá certo? E aí, a questão que entra, né, que eu comento ali, é sobre... Aqui eu já vou entrar em algumas das nossas vivências. A primeira vivência que eu vou comentar aqui, que é que o Alana fala assim, ó, vocês precisam focar a intenção para que haja ordenamento, né? Isso tudo que eu estou falando. Na situação eu comento sobre eu superior,
e ordenamento no sentido de que muitas vezes a gente se projeta e a gente se vê fazendo alguma coisa e não entende o que está sendo feito. Se você perguntar para um projetista, esse projetista ele vai dizer para você assim: você está semi-inconsciente, você não está lá. Se você estivesse lá, você entenderia o que você está fazendo. Mas a nossa percepção, isso não é necessariamente assim. Você simplesmente não entende uma parte do que está acontecendo. É como se você estivesse... Vou dar um exemplo que acontece muito com a gente. Nós desenhamos alguns sigilos no astral que nós não entendemos o que estamos fazendo. Nós temos a noção das linhas gerais, da intenção daquilo, mas nós não entendemos o porquê que aquilo está sendo feito daquele jeito. E isso não faz com que a gente perca a informação daquela experiência. A gente só não compreende a extensão do conhecimento do sincronismo, da sincronização que a gente está tendo com aquela parcela da gente. Entendeu? Aquela parcela fora do corpo, ela tem uma noção que nós não temos acesso. Essa é a impressão que nós temos sobre essas experiências. É como se ela fosse uma junção de outras compreensões nossas que nós não temos. Essa é a impressão que fica, tá? Essa é a primeira experiência que a gente vivencia com frequência, tá certo? E aí nós vamos falar aqui do primeiro relato, né? O primeiro relato que a gente explica ali no segmento 9 ali, né, no capítulo 9 da comunicação é o seguinte. Certa vez a Natália estava dormindo e eu estava ali do seu lado, acordado já há algum tempo, fazendo algumas coisas. E na ocasião eu senti um zumbido muito forte, um zumbido muito forte. E fiquei encucado, porque foi assim, será que tem alguém querendo conversar? Né? E logo em seguida a Natália acorda, né? Então eu tive essa experiência. E aí a Natália acorda e diz assim, olha, eu tava conversando contigo aqui, né? Como assim? Eu tava explicando, eu saí ali no quintal, né? A gente, naquela época eu tava na chácara ali, tinha algumas pedras no quintal. E ela voltou pro quarto, me viu ali e perguntou: o que essas pedras aí, o que são? E eu expliquei o porquê delas e a importância delas. E eu aqui nem conheço essas pedras, eu nem tenho esse conhecimento mineral aí, né? E lá eu respondi para ela. E aí ela, na sequência, acordou, né? E então eu entendi claramente que aquele zumbido ali era uma movimentação minha durante esse processo dela responder, né? E então esse foi o relato, né? E na hora a gente começou a entender algumas coisas sobre eu estava acordado. Então, como que eu estava falando com ela, né? E nós vamos ver outros relatos desse tipo, vários relatos desse tipo, de que aparentemente não faz sentido, e porque dentro da ideia espírita de que não, você tem que ser só sai do corpo quando você está dormindo, né? E isso não funciona sempre assim, não tem essa ideia assim, isso não é uma coisa que nós, enquanto projetistas aqui, vemos com frequência, não é isso que a gente vê. Então, nós perguntamos, né, sobre isso. E a resposta que a Lana deu é que sim, né? Foi que isso acontece, né? E ele fala algumas coisas ali nesse processo sobre a emanação da sua experiência densa e tal, né? E sobre a você poder criar aquele ambiente também, né? Sim, né? E
e sobre a dificuldade de ordenamento, né, e de rememoração, né, dentro disso tudo. Ele explica um pouco sobre isso, né, durante esse capítulo. E na sequência, o Ali ele se lembra de um outro processo que ele teve, onde ele estava. Deixa eu ver se eu me lembro bem, mas assim, talvez eu não me lembre tudo, mas eu vou lembrar o principal, né? A consciência. Ele explica um pouco, né, no episódio, mas a consciência estava ali, plasmada como humano, e ele percebeu que não era, e aí naquele momento é, ele saiu voando com uma moto, né? E a gente ficou na ocasião se questionando: peraí, era uma moto mesmo? Ou foi meu cérebro que trouxe essa informação, né? E dizendo para que eu pudesse entender que era uma moto, né? E nós ficamos nessa pira, né, que os projetistas normalmente têm, por compreender que o cérebro precisa traduzir, né, aquilo que é visto, né? E aí nós começamos a entender aqui, a Lana explica que na verdade é, isso é uma questão, isso é uma coisa que Saulo Caldeirão fala muito. Ele não vê espaciais, é difícil. Ele fala sempre isso. Eu não vejo ET, né? Ele fala. E aqui a Lana explica que os espaciais se plasmam muito no astral humano, porque assim eles podem ser vistos e podem agir. A gente tende a não interagir com aquilo que a gente não conhece, com aquilo que a gente não vê e não entende, entendeu? É por isso que quando a gente vê um arcturiano, vê um siriano, vê um reptiliano, a gente sempre vê meio que as mesmas raças, entendeu? Porque é o que a gente entende. Tem muito a ver com um inconsciente coletivo, tem muito a ver com aquilo que existe de ordenamento no astral, e a necessidade de interação, né, deles. E uma coisa interessante que é falado aqui é que quando o indivíduo pensa sozinho, as possibilidades de criação são muito maiores. E isso aqui ele explica que nós entramos ali, eu falei sobre isso também na hora, que quando você tem 3 pessoas vivenciando algo no astral, e aí eu falo isso por experiência do próprio projeto aqui, tá? É muito difícil você fazer com que as 3 vivenciem a mesma coisa, tá certo? Porque, de certa forma, a forma e o acesso que cada um tem vai para um canto diferente, certo? E o astral, então, é por isso que nas outras sessões do Alexandre isso foi falado. O astral é como se fosse olhar para dentro. É como se você não está de fato saindo do corpo, você está meio que se projetando dentro de si, porque é uma reverberação interna no fim das contas, né? E isso é interessante, porque se você tem 3 pessoas e você tem que vivenciar alguma coisa, você tem que vivenciar algo em comum para essas 3 pessoas. Se você botar o evangélico ali, você limita o que os outros 2 podem ver, né? Porque o terceiro não vai conseguir participar, entenderam? Então, aí entra essa ideia, né? Que é uma ideia que nós temos que ampliar, de que o indivíduo, quando ele está sozinho, ele tem possibilidades de criação no astral maiores, porque ele não está limitado. Mas é possível você quebrar algumas dessas barreiras com alguém que esteja com uma condição de criação maior que a sua, tá? Então isso aqui é bem legal. Então esse processo dessa segunda projeção, né, que a gente fala aqui, ela é muito interessante, porque a gente percebe que nós temos uma limitação, né, e que faz muito sentido, no sentido de que as coisas são bem teatrais mesmo. E a espiritualidade tem, a espiritualidade não, assim, o astral tem um quê
Por isso que as pessoas sempre que pensam nisso, muitas pensam que tudo é falso, que tudo é tipo assim, é enganável. Estão me enganando, entendeu? Porque essa é é uma espécie de mote de muitas consciências no astral. Porque você não está vendo exatamente aquilo que você está vivenciando, entendeu? É muito complexo e isso são coisas que o PCE tem que aprofundar para explicar para as pessoas, né? Que muitas vezes a projeção astral não vê aquilo que é externo como a gente pensa que está acontecendo. Ela também está vendo um inconsciente ali, uma situação que limita o processo, tá certo? Então, isso é muito interessante de expandirmos. E aí, nós falamos um pouco mais sobre bilocação. E a Lana fala: no momento em que o ser humano começar a prestar atenção e ordenar o astral acordado, ele irá se bilocar. É o que eu falei aqui agora há pouco. Sobre ordenar ao mesmo tempo dois ambientes, tá certo? Treinar a bilocação é interessante para aprender isso, tá? Porque uma vez que você tem essa experiência, você entende mais, né? E ele fala também no final que a forma humanoide tem uma egrégora, tá certo? Isso é importante porque é como uma casca de cebola. Então, na hora que a gente entende isso, são corpos búdicos, né? A gente tem um corpo grandão de egrégora humanoide que meio que se conecta, né? Essa é a ideia de que a forma humanoide tem uma egrégora, tá certo? E aqui acaba a nossa aventura. Esse episódio é muito complexo. Ele inicia alguns conceitos que nós vivenciamos e a Lana tenta explicar. Porque tudo que a gente vivencia no astral é patrocinado também, né? Os mentores nos ajudam a ter essas percepções, a ter essas experiências. E a gente volta para o corpo comentando coisas do tipo, né? E isso faz com que a gente chegue em algumas experiências que alguns projetistas dos mais famosos não tiveram. E aí a gente cai naquela de tentar entender baseado no que eles falam e não encaixa. Entendeu? Então, a gente precisou sair da caixa para chegar em algumas respostas. E muitas dessas respostas, a Lana, por exemplo, foi nos ajudando, né? Assim como outras consciências, a entender aquilo que nós vivenciamos. E nós não entendemos tudo ainda. Não dá. Simplesmente é difícil. Mas nós percebemos que a experiência astral ela tem uma parcela muito individual, importante, né? De experienciar isso e ao mesmo tempo você tem uma necessidade do inconsciente coletivo ali rodando o processo, né? É como se fossem softwares de computador, né? E é por isso que a gente não costuma ver muito espacial enquanto está projetado. É interessante, né, essa visão sobre como funciona, né? E é legal porque a Lana dá uma definição diferente para dimensões aqui, né? Porque, de certa forma, o que acontece com a dimensão, a gente estava falando no episódio sobre assim, o que é a dimensão da Terra, né? Se você consegue emular uma dimensão com as regras da Terra, entenderam? Então assim, você cria uma colônia, assim como a Lana criou o Sakura, você cria uma colônia. Então você cria e junta ali para uma experiência específica. A Natália teve experiências assim, onde consciências emularam um umbral, criaram um local propício para que
uma faixa de consciências estivessem purgando seus processos ali dentro, no cercadinho, entendeu? Numa limitação, num quadrante. E sim, né? Aquilo é então um feito com as leis dimensionais da Terra. E aí você vai falar assim, então, poxa, é Terra, né? Está na Terra. E não é bem assim. Você consegue criar uma dimensão usando leis de um lugar sem que aquilo necessariamente esteja vinculado. Quer dizer, está vinculado pela lei, pela ideia, pelo que o local é. Né? Você emula aquilo. Mas não está necessariamente na Terra como a gente imagina. A gente imagina que é uma conexão quase que física. Entendem? É quando você cria algo na Terra. E isso não é exatamente assim. Isso abre um leque para a gente entender que dimensão é o que seria uma dimensão terrestre. Ela é uma dimensão que utiliza como base as leis terrestres, mas não significa que estejam utilizando a Terra em si, ou uma dimensão terrestre, como a gente imagina que seja. Né? É um pouco mais complexo entender isso. E isso aqui foi uma grande contribuição também deste episódio. Né? Que muitas dimensões nós precisamos ressignificar isso, porque elas não são exatamente. Você pode copiar essa dimensão e aquilo não fazer parte da Terra, não está inserido no processo. Entenderam? Então é muito complexo, abre espaço e leque para outras hipóteses que a gente certamente vai aprofundar, tá certo? Então, acho que isso aqui, depois desse lance aqui da dimensão que é importante falar, é isso, tá? É complexo, projeção é um assunto complexo, é um assunto que as pessoas torcem o nariz, porque nossas experiências são um pouco confusas para a maioria das pessoas. Pra gente é confuso, quando a gente volta pro corpo, a gente tenta entender aquilo, é difícil, tá? E se não fosse os espaciais, seria mais difícil ainda. Então, aqui a Lana nos agraciou com algumas explicações importantes, tá certo? Sobre dimensão, sobre as leis dimensionais. Beleza? Então é isso aí, povo. Fiquem bem e até semana que vem. Fui. Falou. Tchau, tchau.